A questão do planeta ideal onde surgiu a vida inteligente é um dos temas mais fascinantes e controversos na literatura científica e filosófica. Ao abordar essa questão, podemos não apenas considerar a Terra como resultado de um processo evolutivo natural, mas também questionar se ela foi projetada ou predestinada para sustentar a vida como a entendemos. Para entender isso, é necessário explorar uma série de fatores-chave que tornam a Terra única entre outros planetas do nosso sistema solar e, possivelmente, até em outros sistemas estelares. Quando olhamos para a Terra, não podemos deixar de perceber o quão perfeitamente ela está adaptada para a existência da vida. Este é um dos poucos planetas que possuem as condições necessárias para o surgimento e manutenção da vida, tanto no nível microscópico quanto para formas complexas de vida, como os seres humanos. Vamos considerar alguns fatores que tornam a Terra única. A Terra está localizada na chamada zona habitável ou zona da vida, que existe ao redor de uma estrela. Este é o espaço onde a temperatura do planeta é suficientemente quente para manter a água líquida em sua superfície, o que é uma condição essencial para a vida. Dentro dessa zona, a estrela não é tão quente a ponto de fazer a água evaporar, nem tão fria a ponto de congelá-la. Qualquer planeta fora dessa zona provavelmente seria ou muito frio, ou muito quente, tornando impossível a existência de vida. A estrela ao redor da qual a Terra orbita, o Sol, é uma anã amarela. Estrelas desse tipo emitem energia de forma estável por bilhões de anos, o que dá tempo para os planetas em suas órbitas evoluírem e desenvolverem vida. A atmosfera da Terra é composta principalmente por nitrogênio, cerca de 78%, e oxigênio, cerca de 21%, com pequenas quantidades de dióxido de carbono, argônio e outros gases. Esses componentes são cruciais para a manutenção da vida. Por exemplo, o oxigênio é necessário para a respiração da maioria dos seres vivos, enquanto o dióxido de carbono desempenha um papel importante no processo de fotossíntese, permitindo que as plantas transformem a luz solar em energia química. O nitrogênio, por sua vez, ajuda a estabilizar a atmosfera, impedindo reações químicas que poderiam destruir compostos orgânicos. Além disso, a pressão atmosférica na Terra é ideal para a manutenção da água líquida, e a camada de ozônio protege os organismos vivos da radiação ultravioleta nociva. Sem essa camada, a vida na superfície seria impossível. A Terra tem atividade geológica, que, por um lado, pode ser destrutiva, mas, por outro, é essencial para manter condições estáveis no planeta. A tectônica de placas, cujos movimentos ajudam a formar cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas, desempenha um papel importante no ciclo do carbono. Esse processo ajuda a manter o nível de dióxido de carbono na atmosfera em níveis aceitáveis, evitando tanto o superaquecimento do planeta quanto seu resfriamento. Além disso, a atividade geológica permite a criação de ecossistemas diversos, sustentando a vida nas mais variadas formas. Essa diversidade de nichos ecológicos favorece o desenvolvimento de várias espécies de organismos e ciclos biosféricos. O campo magnético da Terra serve como uma proteção natural contra o vento solar, um fluxo de partículas carregadas provenientes do Sol. Esse campo desvia essas partículas da superfície da Terra, evitando a destruição da atmosfera e a diminuição do oxigênio, o que torna possível a existência de vida. Sem o campo magnético, a Terra seria constantemente atingida por partículas solares, o que, ao longo do tempo, poderia levar à perda da atmosfera, tornando a vida impossível. A presença de água líquida na superfície da Terra é um dos principais fatores que determinam sua capacidade de sustentar vida. A água participa do ciclo hidrológico, que envolve evaporação, condensação, precipitação e seu reaproveitamento por plantas, animais e ecossistemas como um todo. A água líquida também atua como um solvente para inúmeras reações bioquímicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Sem água, todos os processos biológicos seriam impossíveis. Ao refletir sobre a singularidade da Terra, podemos nos perguntar se sua existência é um mero acaso. A questão de quem ou o que criou nosso planeta é mais filosófica do que científica, mas algumas teorias científicas e até questões existenciais nos fazem buscar possíveis respostas. Uma das teorias mais discutidas no meio científico é o princípio antrópico, que afirma que as condições necessárias para a vida existem precisamente porque nós, como seres inteligentes, existimos e podemos observar essas condições.
Este princípio sugere que o nosso universo e a Terra têm os parâmetros necessários para a vida, porque nós, de fato, somos parte dessa vida. Existem várias versões do princípio antrópico, incluindo o princípio antrópico fraco e forte. O primeiro diz que o universo é simplesmente estruturado de forma que vivemos em condições especiais, enquanto o segundo afirma que o universo existe precisamente para sustentar a vida. Muitos críticos do princípio antrópico consideram uma visão filosófica, não uma teoria científica comprovada. No entanto, esse princípio atrai atenção no contexto da questão sobre por que a Terra é tão perfeita para a vida. Outra abordagem, mais filosófica e religiosa, é a teoria do design inteligente. Segundo essa teoria, a Terra e a própria vida nela foram projetadas por seres inteligentes altamente desenvolvidos. Esses seres, segundo os defensores da teoria, criaram o planeta com condições únicas que favoreciam o surgimento da vida. A teoria do design inteligente é frequentemente criticada como uma visão religiosa e não uma teoria científica, pois suas ideias não podem ser testadas por métodos científicos. No entanto, seus defensores afirmam que a complexidade e a singularidade da Terra, bem como suas condições perfeitamente equilibradas, não podem ser o resultado de processos aleatórios. Por outro lado, existe a hipótese da multiverso, a ideia de múltiplos universos, cada um com suas próprias leis físicas. Segundo essa teoria, o nosso universo pode ser apenas um dos muitos, e nós simplesmente estamos naquele que possui as condições necessárias para o surgimento da vida. Provavelmente, de um número infinito de universos com leis físicas diferentes, apenas alguns têm condições adequadas para a vida, e nosso planeta é o resultado de um acaso ao entrar em um desses universos. Assim, a vida na Terra pode ser o resultado não de um projeto, mas do acaso de encontrar as condições ideais entre as muitas possibilidades. No entanto, o que entendemos por acaso, no contexto do nosso universo, ainda é uma questão em aberto. Todas essas teorias, desde o princípio antrópico até a hipótese do multiverso, levantam a questão: a Terra é o único planeta capaz de sustentar vida, ou somos apenas uma parte de um cosmos muito mais complexo e profundo, do qual ainda estamos para descobrir? Nosso planeta, assim como tudo o que nele acontece, pode ser apenas um minúsculo elemento no grande quadro da criação, talvez não o único lugar onde seres inteligentes possam surgir. Mas, por enquanto, é o único planeta onde a vida existe como a conhecemos. O destino da Terra como um planeta que sustenta a vida pode ser compreendido através da evolução, que não afeta apenas os organismos vivos, mas também os próprios planetas. A evolução da Terra ocorreu em várias etapas, e cada uma delas contribuiu para o que temos hoje, um planeta capaz de sustentar uma grande diversidade de formas de vida. Esse desenvolvimento incluiu processos como a mudança da atmosfera, o surgimento de água líquida e a criação de condições favoráveis à vida. Porém, esse foi um processo longo e aleatório, no qual ocorreram tanto eventos catastróficos quanto mudanças graduais que predeterminaram o surgimento da biosfera. Por exemplo, estudos científicos mostram que o impacto de um gigantesco asteroide no final do Mesozoico foi um fator decisivo que levou à extinção em massa dos dinossauros. Isso abriu espaço para os mamíferos, incluindo os ancestrais dos seres humanos, dominarem a Terra. No entanto, catástrofes como o impacto de asteroides são inevitáveis no longo prazo e podem resultar na destruição total da vida como a conhecemos. A história da Terra foi marcada por várias catástrofes como essa, cada uma das quais criou uma nova oportunidade para o surgimento e a evolução da vida. Cada uma dessas catástrofes, seja a queda de um asteroide ou mudanças na atividade solar, foi, de certo modo, acidental. A Terra poderia ter sido destruída em qualquer estágio de sua evolução, e, se não fossem essas catástrofes, talvez a vida não tivesse surgido nela. Isso coloca em dúvida a possibilidade de que nosso planeta tenha sido projetado para sustentar a vida, pois muitos fatores aleatórios poderiam tê-lo destruído ou alterado suas condições de habitabilidade. Um dos aspectos mais importantes da discussão sobre a Terra como um planeta propício à vida é o desenvolvimento da própria vida, especialmente o surgimento do ser humano como uma criatura racional. Esse processo também pode ser visto como resultado de eventos acidentais na evolução. Todas as formas de vida, desde os organismos unicelulares mais simples até as formas de vida complexas, e depois os seres racionais, como o ser humano, surgiram ao longo de bilhões de anos de evolução,
impulsionada por forças como a seleção natural e as mutações genéticas. No entanto, é importante entender que o próprio processo de evolução não tem um objetivo. A evolução não visa criar seres racionais, mas é, na verdade, um processo de sobrevivência dos organismos mais adaptados ao ambiente. O ser humano é o produto de milhões de anos de mudanças acidentais e adaptações. A ideia de que o ser humano foi planejado para aparecer na Terra não tem base científica, pois somos o resultado de mudanças e adaptações aleatórias em resposta às mudanças no ambiente. A humanidade tornou-se a espécie dominante no planeta graças às suas habilidades intelectuais, bem como à capacidade de criar e transmitir conhecimento. Esta é uma característica única que nos diferencia dos outros animais. Mas a questão de saber se esse processo foi previsível ou planejado ainda permanece aberta. Talvez a inteligência tenha sido um efeito imprevisível da evolução, e planetas com vida racional sejam raros dentro de nossa galáxia. Ao refletirmos sobre a possibilidade de a Terra ter sido projetada para a existência de vida racional, é importante notar que nosso planeta possui propriedades únicas que podem servir de base para essa suposição. No entanto, a perfeição da Terra para a vida racional é, na realidade, o resultado de uma combinação única de fatores que ocorreram em uma ordem específica. A Terra foi capaz de desenvolver vida graças à estabilidade e durabilidade de seu ambiente. Ao contrário de outros planetas do Sistema Solar, que passaram por processos destrutivos, a Terra permaneceu estável por bilhões de anos. No entanto, não devemos esquecer que a Terra passou por várias extinções em massa e colisões que poderiam ter apagado a vida de sua superfície. Catástrofes como a queda de asteroides, erupções vulcânicas e mudanças climáticas criaram novas condições para o surgimento da vida. Se não fosse por essas catástrofes, talvez a vida não tivesse se desenvolvido na Terra ou não fosse como a conhecemos. Muitos aspectos que fazem a Terra ser ideal para a vida podem ser o resultado de fatores aleatórios. É muito possível que, em outras partes do universo, em outros sistemas estelares, a vida tenha se desenvolvido de forma completamente diferente. Planetas que estão em zonas habitáveis, assim como a Terra, podem ter outras características, como condições atmosféricas, gravidade ou composições químicas, que levariam ao surgimento de formas de vida completamente diferentes. Se a Terra estivesse em outra parte do cosmos ou se o Sol fosse uma estrela diferente, provavelmente nosso planeta seria completamente distinto. À luz disso, a pergunta por que a Terra se tornou ideal para a vida continua sem resposta. Podemos apenas supor que as condições ideais para a existência de vida em nosso planeta são o resultado de uma coincidência acidental e não de um plano previsível. Nas últimas décadas, a humanidade tem pesquisado ativamente a possibilidade de vida fora da Terra. Programas de busca por exoplanetas, como o projeto Kepler e outras missões astronômicas, visam encontrar planetas que estão em zonas habitáveis ao redor de outras estrelas. Pesquisas científicas mostram que em nossa galáxia podem existir milhares de planetas adequados para a vida. No entanto, até agora, nenhum foi encontrado com vida semelhante à da Terra. Isso levanta outra questão importante. Se a Terra não é o único planeta que sustenta a vida, por que ainda não encontramos sinais de vida inteligente em outros planetas? Essa questão leva ao paradoxo de Fermi, que pergunta, se há tantas estrelas com planetas que poderiam sustentar a vida, por que ainda não encontramos nenhum sinal de civilizações extraterrestres? Talvez a vida inteligente, se existir, enfrente os mesmos problemas que nós, e possa estar condenada a desaparecer devido a catástrofes cósmicas. Em outras palavras, a vida, embora tenha muitas possibilidades de se desenvolver, pode ser muito frágil para sobreviver a longo prazo nos vastos espaços do cosmos. Por mais alta que seja a probabilidade de vida existir em outras partes do universo, a Terra continua sendo um planeta único que sustenta a vida como a conhecemos. Isso não significa que tenha sido projetada para isso, mas provavelmente é o resultado de uma combinação única de fatores que se alinharam ao longo de bilhões de anos. Nós, como espécie, somos o produto de processos aleatórios, mas isso não diminui o fato de que a vida na Terra é possível justamente devido a esses processos e às oportunidades que o planeta oferece. A Terra não é perfeita, mas é o único planeta onde sabemos que a vida existe.
Devemos explorá-la mais profundamente, entender suas leis e, talvez, descobrir novos horizontes para entender como a vida surgiu e existe em outros planetas. O processo de formação e evolução da Terra, bem como o surgimento da vida nela, continua sendo um dos maiores e mais complexos mistérios do universo. Embora muitos cientistas considerem que a Terra é o resultado de processos naturais e acidentais, questões como por que a vida surgiu aqui e o que levou ao equilíbrio perfeito das condições para a existência de seres inteligentes, continuam a fascinar as mentes. O planeta ideal para a vida, como entendemos, não é apenas um produto do acaso. Talvez estejamos vivendo em um planeta cujas condições únicas surgiram no momento certo e no lugar certo. Mas será que tudo é tão simples assim? Ou a Terra foi projetada para nós? As questões sobre se houve algum projeto para a criação da vida ainda permanecem na fronteira entre investigação científica e filosófica. As teorias de que a Terra possui características e destinos específicos para sustentar a vida inteligente são fascinantes e nos estimulam a buscar respostas mais profundas sobre o universo e nosso lugar nele. Não é descartável que essa busca continue por muitos anos, talvez séculos, e revele novos horizontes para a compreensão de nosso mundo, sua origem e, possivelmente, outras formas de vida que possam existir em algum lugar do universo. E talvez, um dia, questões como por que a Terra é perfeita para nós, e como a vida poderia ter sido criada nesse design, nos deem compreensão sobre nossa própria essência e nosso lugar no vasto cosmos.